Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão chegando aí nesse vídeo. Ajude esse canal com sua inscrição, seu like, esse projeto é novo. Ajude a propagar essa obra de Deus aí para o mundo. Hoje, pessoal, vamos falar sobre os 4 selos do Apocalipse, sobre os 4 primeiros selos, que são os 4 cavaleiros. Vamos avaliar se estamos vivendo o tempo final. Tudo isso a gente vai falar nesse vídeo. Eu vou dizer a minha interpretação dos eventos finais e o que eu entendo, respeitando, claro, quem pensa diferente. Então, pessoal, chega mais, bora aí, deixa seu like, a sua inscrição e compartilha esse vídeo com mais pessoas, tá? Vamos começar aqui, então, com o nosso estudo, mas antes da gente ir lá para o Apocalipse, nós temos que entender o que Jesus Cristo disse para os apóstolos quando ele foi questionado sobre o tempo final. E isso a gente pode ver aqui no Evangelho de Mateus. E Jesus diz o seguinte, quando questionado pelos discípulos, e Jesus alertou sobre o tempo final: e vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Ainda não será o fim, segundo Jesus. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, aqui, Jesus Cristo dizendo que tais coisas ocorreriam, mas ainda não seria o fim. E Jesus continua: o mundo viverá despreocupado em banquetes, festas e casamentos, como sucedia no tempo de Noé, antes de aparecer de repente aquela grande cheia. O povo não queria acreditar no que se avizinhava, até que veio a cheia e os levou a todos. Assim também será a minha vinda. 2 homens estarão a trabalhar juntos nos campos. Um será levado e ficará o outro. 2 mulheres estarão ocupadas no seu trabalho caseiro. Uma será levada e ficará a outra. Portanto, estejam preparados, porque não sabem quando vem o vosso Senhor. E ainda não para por aí. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, Jesus dizendo aí para os discípulos, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então nós podemos ver que Jesus disse que a sua vinda será como nos dias de Noé. E devemos parar e refletir. Essa atual geração que vivemos, ela se equipara aos dias de Noé? Qual foi o motivo de Deus ter mandado o dilúvio na terra? Quais os pecados que tinham naquela época e os pecados que tem hoje? Eles se equiparam? Pois eu posso falar, não vou adentrar em quais pecados são, você pode fazer um estudo aí, vendo na Bíblia, vendo o motivo do dilúvio e comparar com os dias de hoje. Mas eu posso falar para você que essa atual geração ela já preenche esse requisito, pois existe todos os pecados que tinham naquela época. Hoje também existem os escarnecedores, aqueles que zombam de Deus, os ateus, muitas vezes não respeitam a palavra, pessoas que difamam o nome de Jesus Cristo e colocam como se ele fosse um trans ou um gay, como muitos falam, muitos escarnecedores que não confiam na palavra de Deus. Eu não estou aqui julgando orientação, nem julgando ninguém. Estou dizendo as ofensas que nós vemos hoje, nos dias atuais, contra Jesus Cristo. Vimos isso nos carnavais, nas passarelas aí. Eu não preciso falar mais sobre isso. Sem falar da maldade, do homem assassino, de tudo que acontece no mundo. Hoje, essa geração, sem dúvida, é uma geração que se equipara à geração de Noé. Mas então, como vamos saber? Jesus disse lá que haveria muitas coisas, mas ainda não seria o fim. E como saber que os eventos que estamos vendo no mundo hoje não é mais uma marca histórica da humanidade, e sim o evento final? Ora, tem 2 coisas que evidenciam que é o fim, que estamos no tempo final. E uma delas é essa: aprendam a lição da figueira.
quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Jesus Cristo aqui está dizendo de Israel, que é o relógio profético de Deus à nação judaica. O que ele quis dizer nesse versículo? Nós sabemos que tem as profecias do Antigo Testamento que falava que o povo de Israel seria expulso da nação pelos seus pecados, por terem se desviado da palavra de Deus, e sofreriam na mão dos gentios. Foi o que aconteceu, o Holocausto e toda a perseguição que os judeus sofreram em todo o mundo, essa profecia se cumprindo. E se cumpriu. E tinha uma outra profecia também que fala que Deus teria misericórdia do seu povo e que traria de volta os judeus para Israel, que ficou inabitado por anos. E Deus disse que traria o povo de Israel de volta e que em apenas um só dia, segundo essa profecia, Israel se tornaria uma nação judaica novamente. E foi o que aconteceu em 1948, na reunião da ONU, onde definiram que o Israel é a nação judaica, definir Israel como Estado judeu, e os judeus em 1948 pôde voltar para a terra de Israel. Já faz mais de 70 anos que os judeus retornaram para Israel, e hoje a figueira que é Israel está em evidência. Isso é destaque mundial em questão de tecnologia, é destaque mundial em questão de ciência, é destaque mundial em questão de riquezas, de prosperar. Hoje o povo judeu prospera. Israel está fazendo acordos de paz históricos ali, os acordos de Abraão. Então, a gente vê que Israel está em evidência, a gente vê que os ramos de Israel e suas folhas estão brotando, começaram a brotar, estão florindo. Então, saibam que o verão, então, está próximo. Antes teve a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, batalhas, nação contra nação, mas Israel ainda não tinha se recuperado, ainda não tinha, o evangelho não tinha sido pregado em todo o mundo. Então, esses eventos que ocorreram lá no passado foram profetizados para Jesus, né? As guerras, os tremores, tudo que aconteceu lá no passado, mas ainda não era o fim, porque muitas profecias precisavam se cumprir para que o fim chegasse. E Jesus diz o seguinte aqui também: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Grava esse versículo. Então, tem duas coisas que evidenciam que, dessa vez, os acontecimentos no mundo estão prenunciando a chegada, a volta do Filho de Deus. Primeiro, Israel hoje está em evidência, está em destaque. Hoje Israel está em destaque. Hoje Israel prospera, é uma nação rica, próspera, brotou seus ramos e está florindo. Então o verão está próximo. Hoje, com toda essa tecnologia, a internet fez com que o evangelho fosse pregado de forma mundial, que o testemunho de Jesus Cristo alcançasse todas as pessoas. Hoje as Bíblias estão traduzidas em todos os idiomas. Então o evangelho foi pregado em todo o mundo. E essa profecia também se cumpriu, tanto a profecia de Israel e tanto a profecia do evangelho. Não teria como vir o fim antes dessas profecias se cumprirem. A volta de Jesus não poderia ocorrer se essas duas profecias não tivessem se cumprido e se cumpriram nos dias de hoje. E aí, então, antes da gente seguir aí para o Apocalipse, então quer dizer, Maicon, que o que está acontecendo lá entre a Rússia e a Ucrânia, essa pandemia mundial, tudo isso é prenúncio do fim? Vamos lá. Se vocês forem ver esse vírus que está assolando a gente aí, começou no final de 2019, ali no início de 2020, que atingiu o mundo inteiro. É a primeira vez na história que temos um vírus mundialmente que atingiu todas as nações, que parou o mundo e continua ainda afetando as nações. Ah, mas antes teve a peste espanhola. Ah, mas antes teve a peste negra. Mas nenhuma atingiu todo o território mundial. Podem ter matado muitas pessoas, mas nenhuma foi uma endemia mundial. Todas foram locais ou regionais, no máximo nacionais. Mundial não. É a primeira vez na história da Terra, pelo menos que a gente se entende por humanidade, que a gente vê aí uma pandemia mundial.
Então, isso já é um sinal de alerta. Então, vamos para o Apocalipse. Para mim, essa endemia veio após ter se cumprido a profecia de que o evangelho seria pregado em todo mundo e aí viria o fim. Então, para mim, esse vírus, eu não tenho dúvida de que ele é um aviso claro de que chegou o tempo. É um aviso de Deus, não que Deus tenha mandado isso à Terra, mas Deus permitiu, porque o ser humano ele precisa despertar, essa humanidade pecadora ela precisa acordar, pois o tempo final chegou. Então é a primeira endemia de caráter mundial e para mim, na minha visão, essa pandemia começou após ter se cumprido essa profecia do evangelho pregado em todo mundo. Nós sabemos que isso ocorreu nessa década pelo avanço da tecnologia. Então vamos ver o que está em Apocalipse aqui. Enquanto eu observava, o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos. Então um dos 4 seres viventes, com uma voz que voava como trovão, disse: venha. Olhei e ali na frente estava um cavalo branco, aquele que o montava levava um arco, e puseram-lhe uma coroa na cabeça. Ele saiu cavalgando para vencer e conquistar. Muitas pessoas acreditam que esse cavaleiro se trata de Jesus Cristo, pois em Apocalipse 21, Jesus Cristo vem montado em um cavalo branco em sua volta. Porém, eu não concordo com essa interpretação. Primeiro, porque os 4 primeiros selos do Apocalipse, que são conhecidos como os 4 cavaleiros, são eventos e não um personagem. Por exemplo, o segundo cavaleiro fala de guerras, de os seres humanos matando uns aos outros. Nós vamos ver aqui na sequência do vídeo. É evento. O terceiro cavaleiro também é um evento mundial. O 4º cavaleiro é a mesma coisa. Então, para mim, esse primeiro cavaleiro não é um personagem. Até porque Jesus Cristo, em Apocalipse 21, ele vem com coroa de rei, de poder estabelecido e com uma espada na mão. Aqui, nós vemos que o cavaleiro branco tem uma coroa de vitória e conquista, de conquistar. Jesus, quando volta como rei, ele já conquistou, ele é o rei dos reis, ele já passou pelo martírio da cruz, ele já virou a redenção da humanidade. Então, para mim, esse primeiro cavaleiro não é o Jesus Cristo, como muitos acreditam. Outros acreditam que seja o anticristo. Eu também não concordo, porque o anticristo ele vai ter um momento ali de uma falsa vitória. Deus vai permitir com que ele vença sobre os santos, mas não é uma vitória, não é uma conquista, porque no final das contas ele vai ser derrotado pelo poder do nosso Senhor Jesus. Ele será derrotado. Então, não pode ser, na minha opinião, o anticristo. Para mim, esse primeiro cavaleiro é um evento. E que evento é esse, Maico? O evangelho de Jesus Cristo que foi pregado em todas as nações. Isso vai de acordo com o versículo que está em Mateus. E esse evangelho do reino será pregado em todo mundo como testemunha de Jesus. E então virá o fim. Então, se você pegar esse versículo em Mateus e colocar esse cavaleiro branco como se fosse o evangelho, faz todo sentido, porque o evangelho de Jesus, ele veio para vencer, para conquistar, e ele venceu, ele foi pregado em todo mundo, ele conquistou muitas nações, ele converteu muitos fiéis. Então, para mim, esse primeiro cavaleiro se trata do evangelho de Jesus, o cavaleiro vem com um arco na mão. Gente, com certeza esse arco tem uma flecha, só porque não falou flecha ali, arco e flecha, não quer dizer que não tem uma flecha. Tem uma flecha nesse arco, que é a flecha do evangelho, que atinge o seu coração e conquista o inimigo, vamos dizer assim, aquele que estava desvirtuado, aquele que estava perdido, aquele que estava sendo usado pelo inimigo de Deus. Então, para mim, esse primeiro cavaleiro é o evangelho de Cristo. Então, para mim, esse primeiro selo foi rompido e nós estamos aí acompanhando o segundo selo se desenrolar na humanidade. Vamos seguir aqui para vocês entenderem. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado, sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Pessoal, e saiu outro cavalo, tá? Esse vermelho. Eu falei sem pontuar vírgula no início ali, tá? O primeiro cavalo é branco e não vermelho também. Então, pessoal, esse segundo cavaleiro, para mim, após o evangelho do mundo ter sido pregado em
todo o planeta, veio o vírus para avisar: olha, o primeiro selo foi rompido, acorda, desperta a humanidade. E para mim esse segundo selo é o que está acontecendo agora, nem precisa falar do que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. A paz da Terra hoje está um caos, estamos em meio a uma guerra, né? Além da guerra ali da Ucrânia, nós estamos vendo Israel sendo atacado e atacando também, está aí uma ameaça de uma G nuclear, a Rússia está ameaçando, nós já estamos vivendo uma terceira G mundial, porque de certa forma os países ocidentais já entraram nesse conflito, patrocinando e ajudando a Ucrânia, e mais cedo ou mais tarde, infelizmente, nós iremos presenciar aí um confronto direto entre essas nações. Tudo indica que isso vai acontecer, pois as coisas só estão piorando e vários líderes mundiais já estão alertando quanto a isso. Ou seja, a paz da Terra foi tirada, veio esse vírus maldito, mal acabou esse vírus e a guerra já está aí afligindo o mundo, não temos mais paz. Tantas pessoas vítimas na Ucrânia e, né, da guerra. E aí fala o seguinte, que se matassem uns aos outros, é isso. Como você mata uns aos outros? No meio de uma guerra, pessoal. É no meio desses conflitos que se matam uns aos outros. E para esse cavaleiro foi-lhe dada uma grande espada. Então, a gente vê que esse segundo selo, para mim, está sendo rompido diante dos nossos olhos. Está sendo rompido e a humanidade não está atenta contra isso. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem, e olhei, e eis que um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. Então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Pessoal, esse terceiro selo, ele será rompido logo após esses eventos que estão acontecendo. O que esse versículo quer dizer? É a inflação mundial, a economia destroçada. Então, você vai trabalhar ali um dia que era o denário, era o que um trabalhador ganhava na época lá de João. Ele falou da forma que ele conhecia, com as palavras que ele conhecia na época: 1 quilo de trigo por 1 denário, ou seja, um dia de trabalho para 1 quilo de trigo. Isso significa inflação. Você vai morrer de trabalhar para sobreviver, para comer. Seu salário será muito baixo, não terá poder de compra. Tá? Então, isso que quer dizer o terceiro selo. E a gente já vê aí como está a inflação, estamos vendo como está a economia, e se estourar essa G mundial de conflitos diretos, como estamos temerosos que aconteça, pois a paz da Terra foi tirada pelo segundo cavaleiro, as coisas irão piorar ainda mais. E aqui, quando fala da cevada por 1 denário, é a mesma coisa, a questão da inflação. E quando não danifica o azeite e o vinho, para mim, a questão das pessoas, né, falsificarem o azeite e o vinho nos dias de hoje para poder ter um lucro maior, pois o mundo vai estar um caos, tá? Então, esse é o terceiro cavaleiro, pessoal. O cavaleiro preto é a inflação que vai afligir o mundo. E agora o quarto aqui, para a gente finalizar, e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. Então vi um cavaleiro amarelo, e o nome daquele que o montava era a Morte, e seguia atrás dele outro cavalo, e o nome do que montava neste era Inferno. Eles receberam domínio sobre a quarta parte da terra, para matar pela guerra, pela fome e pela doença, e por intermédio dos animais selvagens da terra. Gente, esse versículo é o resumo dos 3 eventos. Aqui você vê que eles receberam poder para matar a quarta parte da terra, domínio sobre a quarta da parte da terra, para matar pela guerra, a guerra, segundo selo, para matar pela fome, a fome, terceiro selo, pela doença e por intermédio dos animais selvagens da terra. Doença nem precisa falar, estamos no meio de uma endemia, outras doenças surgindo, hepatites em crianças em Israel, matando as crianças sem explicação, tantas pessoas morrendo com novos vírus aí desconhecidos. Ou seja, esse quarto selo, ele vai ser o resumo dos 3 primeiros eventos. Então, pessoal, na minha visão, respeito todas as interpretações,
para quem acredita que não estamos no fim, mas para mim, na minha visão, estamos sim vivendo o tempo final. Estamos vendo aí diante dos nossos olhos o segundo selo do Apocalipse ser rompido. Para mim, o primeiro foi quando o Evangelho de Cristo foi pregado em todas as nações, ele venceu e conquistou, porque o Evangelho ser pregado em todas as nações é uma vitória, é uma conquista pela palavra de Deus, pois os cristãos sempre foram perseguidos pelo mundo e sempre tentaram calar, impedir com que esse evangelho chegasse às nações. Porém, o evangelho venceu, ele conquistou, e hoje a gente vê aí como todos já têm conhecimento da palavra de Deus. Então, pessoal, o vídeo ficou um pouco extenso, mas eu precisava fazer esse estudo com vocês. Muito obrigado a todos que ficaram até o final. Deixe seu like, a sua inscrição, e eu agradeço muito. Muito em breve teremos aí novos vídeos com novos estudos. Acordem, pessoal, pois o tempo final chegou. Não podemos ficar de braços cruzados. Muito obrigado a todos. A paz do Senhor Jesus.